Fala, galerinha do Dominantes Online. Então, mais uma aulinha de química, a separação de misturas ainda. Meu nome é Bruno Matassoli, bora lá. Essa parte 3, a gente vai falar um pouco mais sobre alguns processos utilizados na indústria, né, que são debatidos bastante, tanto em provas quanto no cotidiano. E dentre eles a gente vai falar sobre o seguinte, são três que a gente vai falar agora. A gente vai falar sobre a água, sobre o esgoto e sobre o petróleo, né? São muito presentes nessas avaliações o conhecimento desses processos. Então vamos lá. A gente vai começar falando da água. Então, olha só, quando a gente fala sobre tratamento de água, a gente vai falar sobre as estações de tratamento. Então, essa sigla aqui ela é bem comum, ETA, né? Estações de tratamento de água. Tá? E é para transformar em água potável. E aí, veja bem, uma coisa que é importante. Quando a gente observa falar água, a gente tem que tomar algum cuidado sobre qual a definição que a gente está utilizando. Quando eu falo substância água, sim, a substância água tem a fórmula lá H2O, como a gente conhece, é uma substância, tem ponto de ebulição, ponto de fusão, tem as propriedades físicas bem definidas, tá? Mas agora, água destilada e água potável são diferentes. Água destilada, eu vou até deixar um asterisco aqui, porque água destilada a gente considera, na maioria dos fatos, como quase a substância água. A água destilada é a água que passou pelo processo de destilação. Em tese, saiu os sais minerais e teria somente, na teoria, a água pura, né? A substância água. A gente sabe que o processo não ocorre com 100% de rendimento, então caso caia na sua avaliação, na sua prova, o termo água destilada, desconfie. Às vezes pode ser utilizado para ser retratado como substância água, mas ainda assim é só um processo de purificação da água. Água potável é algo que a gente bebe, é água com sais minerais. Certo? Então, quando eu falo numa estação de tratamento de água, é pegar uma água, certo? Proveniente de um rio, de algum outro local, lagoa, o que for, certo? E transformar ela em água potável, numa água onde tem uma concentração devida de sais minerais, sem micro-organismos. É esse o nosso foco de tratamento agora. Eu não estou procurando um tratamento de água para gerar somente a separação até chegar à substância, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala em relação às estações de tratamento, às etapas de tratamento, a gente vai fazer o seguinte: eu dividi de forma geral. Não são todas as etapas que aparecem comumente em todas as indústrias. Então depende muito, mas de forma geral a gente organiza assim, tá? Então vamos lá, olha só. A primeira etapa sempre é a forma de captação. Como a gente capta essa água, a gente precisa de um gradeamento. A gente pode pensar como se fosse uma peneira, né? São grandes grades que seria para como funcionam, como simplesmente para reter esse material sólido, tá? Que vem junto com a água. Então isso em qualquer etapa, sempre qualquer etapa, em qualquer procedimento, qualquer ETA, qualquer estação de tratamento de água, tem que ter na captação um gradeamento para não interferir em todas as outras etapas do processo. E aí a gente continua, aí começa o processo. A água vem barrenta, então a gente precisa retirar esses excessos de minérios e esse material, tanto inorgânico quanto orgânico da água. E a gente poderia fazer simplesmente uma decantação. Mas antes de fazer aquela decantação, de esperar todo aquele material sedimentar, a gente adiciona o que a gente conhece como coagulantes. O mais utilizado é o sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio é um agente floculante, tá? Ele efetua a floculação. A gente viu lá na parte 1, na parte 2, alguns processos, a gente falou sobre a floculação. Então ele pega esses materiais, né, que estão particulados na água, mas ainda de mistura heterogênea, e agrupam esses materiais gerando grandes flocos. Esses grandes flocos podem ficar sobrepondo a água ou podem descer e ir para o fundo da água, dependendo da densidade gerada nesse floco, tá? Esses flocos então são formados a partir da adição não só de sulfato de alumínio, como também cloreto férrico, que é outro coagulante também conhecido, tá? E o óxido de cálcio, na verdade o óxido de cálcio ele só ajuda modificando o pH para as condições devidas dessa floculação.
tá? Foca em sulfato de alumínio, é bastante falado. Quem tem piscina, por exemplo, às vezes utiliza lá como agente floculante ou agente coagulante. Então, antes de fazer a decantação, a gente já agiliza esse processo, já agrupando esses materiais particulados na água, beleza? E aí sim, a gente parte para a sedimentação ou decantação. Nas estações de tratamento, você tem grandes tanques onde aguarda-se, dependendo do tempo necessário, que ocorra a sedimentação desses materiais. E aí, ocorrendo a sedimentação desses materiais, você efetua a decantação, para transferir a água, então, uma mistura heterogênea com bem menos particulados ao entorno, apenas os sais minerais. Beleza? Se algo ficou na decantação, aí sim vem a filtração. A filtração, nesse caso, da água nas estações de tratamento não são feitos por filtros porosos, são feitos em etapas, né? Então, por exemplo, você tem aqui uma das etapas formadas por pedra, outra de areia e de carvão ativo. Aí você vai diminuindo cada vez mais o poro para que a água que passe por ali não tenha particulados, deixa de ser heterogênea e passa a ser então uma mistura homogênea, beleza? E aí então a gente fecha todos esses processos e chegando aqui, ó, na filtração, em tese a gente tem uma água, uma mistura homogênea, não sendo potável ainda, e a gente vai ver o porquê. Por quê? Porque após essa etapa, após a etapa da filtração, até aqui, ó, essa etapa a gente tem o que a gente chama de correção do pH da água. E aí a gente faz uma verificação para verificar se essa água está muito ácida, que geralmente está nesse processo de retirada, para corrigir. Por isso que a gente chama de pós-alcalinização, que geralmente a gente adiciona bases, algo para aumentar o pH da água para se tornar na faixa de água potável, tá? Então até aqui a gente já também corrigiu o pH. E a gente vai para a etapa F, que, ao meu ver, é uma das etapas também mais importantes, porque todos os procedimentos aqui são procedimentos físicos ou mecânicos, na verdade, procedimentos mecânicos aqui, para a retirada de substâncias da água, mas em nenhum momento a gente se preocupou em tirar os micro-organismos patológicos da água, por isso que a gente tem essa etapa de desinfecção. Tá? Para quê? Para retirar os micro-organismos. Geralmente a gente faz isso com a adição de algum composto com cloro. Tá? Outros processos pode ser por radiação ultravioleta, mas em grande escala a gente usa o cloro. A gente poderia chamar essa etapa também de cloração. Ela é feita ao final do processo. Algumas indústrias também efetuam a cloração lá no começo. Tá? Mas a cloração no começo não interfere que não seja feita também depois. Ao final do processo, na mistura homogênea, corrigindo o pH, você tem que fazer uma cloração para matar esses micro-organismos existentes. É esse excesso de cloro, às vezes, que faz a necessidade de a gente precisar filtrar a água depois quando chega em casa. Por quê? Esse excesso de cloro, né, mata os micro-organismos, mas pode reagir, dependendo dos encanamentos da cidade, gerando compostos organoclorados na água. Então, o excesso de cloro mata os micro-organismos e sai da fonte, sai da estação de tratamento como uma água limpa, mas dependendo do caminho a seguir depois, pela grande adição de cloro, pode interagir com o material da tubulação. Tá? Isso já foi tema de algumas palavras, algumas questões de vestibulares anteriores, então é interessante saber. E por último, na legislação brasileira, a gente faz uma etapa de fluoretação, adiciona flúor na água simplesmente para prevenção de cáries. Tá? Então, todas as estações de tratamentos que tem, deixa eu apagar aqui. A gente adiciona o flúor na água no final dos processos para ajudar na prevenção de cáries. Beleza? Todas essas etapas são as etapas gerais de tratamento de água. Tá? Pode mudar um esquema ou outro, um formato de decantação, ou, por exemplo, no caso da coagulação, ela é feita com materiais diferentes, mas de regra geral, a gente tem esse formato de estrutura de uma estação de tratamento de água. Beleza? Tranquilo? Então a gente parte logo para as estações de tratamento de esgoto.
Diferente da estação de tratamento de água, a gente não vai dar tanta importância nas etapas, porque depende muito, são mais processos, né? A gente vai ver bem de forma superficial, tá? E é interessante, se a gente chama ETA, que são as estações de tratamento de água, ETE são as estações de tratamento de esgoto, beleza? Uma coisa que é importante antes de começar a falar sobre a questão do esgoto, é entender que a diferença de esgoto sanitário para esgoto industrial. Esgoto sanitário a gente vai considerar todo o esgoto gerado de residências e de áreas comerciais, tá? Esgoto industrial é responsabilidade da indústria tratar antes de ser descartado. Aqui não, aqui é responsabilidade das estações de tratamento. Então, por exemplo, o descarte de materiais, né? O descarte que a gente chama de lixo de uma indústria, seria esse esgoto, deve ser tratado pela própria indústria. A estação de tratamento não tem capacidade de não poluentes ou de retirar esses poluentes de um esgoto industrial, tá bom? Então a gente foca aqui, ó. Quando a gente está falando, a gente foca no esgoto sanitário. O esgoto sanitário seria referente à parte de residências e áreas comerciais, escritórios ao redor. Tá? E aí a gente parte o seguinte: quais são os 3 métodos mais comuns? E aí eu vou falar bem superficialmente sobre cada um deles. A primeira forma de tratamento, que é o mais comum no Brasil, é a partir do que a gente chama de lodo ativado, às vezes chamado de lodo ativo. Tá? Como se forma isso? A gente foca em tratar a parte sólida do esgoto. Então a gente efetua um processo de decantação, um processo onde a gente retira a parte líquida a partir de agentes floculantes, igual na água, e a gente deixa só a parte sólida. Nessa parte sólida existe um processo aeróbico, né, a partir de micro-organismo para consumo dessa matéria orgânica. Tá? E aí sim, esse material sólido, depois de tratado, é dispensado em aterros sanitários ou, dependendo da remessa, dependendo da forma de tratamento, é passado para adubo ou outras áreas da indústria. Mas o lodo ativado, a gente utiliza na verdade, micro-organismos aeróbicos. Isso é oxigenado, né? É a adição de oxigênio para ativar, para aumentar a população de bactérias, micro-organismos em gerais aeróbicos para consumir a matéria orgânica proveniente do esgoto. Esse aqui é o que a gente mais tem em locais no Brasil, porque ele não precisa de um espaço tão grande para ser tratado. Diferente, por exemplo, dessas lagoas. Essas lagoas de estabilização, elas são parecidas com uma ideia de uma lagoa. Então, se cria uma área imensa, como se fosse formato de uma lagoa, né? Ou você pode criar 2 ou 3, dependendo de fases que você tem no tratamento, para efetuar de novo o procedimento de degradação por micro-organismos. Nesse caso em específico, você usa micro-organismos aeróbicos e anaeróbicos. Depende muito do formato da lagoa e de como ela é utilizada. Então a gente tem lagoas de estabilização que utilizam micro-organismos aeróbios e anaeróbicos, né, que usam sem ou com, algumas com, outras sem. Sem depende. Esse procedimento requer uma área muito grande. Então, precisa de uma área muito grande e de tempo suficiente para que esse material seja decomposto, né? Essa matéria orgânica sólida seja decomposto, para que a gente consiga, então, reaproveitar ou repassar a parte líquida, como eu falei, tratada. Ela volta para a natureza, aí ela pode ser utilizada para despejar em rios ou lagoas, ou voltar para um tratamento de água e fazer todas as etapas como a gente viu. E a parte sólida, na verdade, a parte sólida a gente pode utilizar, como eu falei, na parte de aterros sanitários, ou utilizar como adubo devido ao tratamento. Por último, esse é um que é um pouco inovador. A gente tem poucos no Brasil ainda, mas já vem se falado muito, que é o tratamento anaeróbico. Então você faz isso em um recipiente fechado, né? Ela requer menos métodos mecânicos, você precisa fechar simplesmente e deixar que as bactérias anaeróbicas ajam sobre o material, mas funciona. Então hoje em dia existe um investimento bastante sobre isso.
Esses dois aqui que a gente destaca, um é tratamento por bactérias ou micro-organismos aeróbicos, esse por micro-organismos anaeróbicos, todos eles em função de decompor a matéria orgânica proveniente desse esgoto. É ali que a gente foca na decomposição. Né? É necessário um tratamento do esgoto antes de descartá-lo à natureza. Beleza? Então, entendendo esses dois processos, a gente parte agora para falar do petróleo. O petróleo no caso, a forma que a gente trabalha o petróleo, ela é interessantíssima para entender alguns linguajares, algumas frases, algumas expressões que são utilizadas tanto em reportagens quanto em questões que têm a ver com esse processo, entre outros, mas a gente foca muito quando fala em relação ao petróleo. Primeiro a gente tem que entender o que a gente chama de petróleo. Né? O petróleo ele é uma mistura, que a gente diz que é uma mistura muito complexa de compostos orgânicos. A gente foca muito nesse nome, hidrocarbonetos. Lá quando a gente fala de química orgânica, eu foco em falar sobre essas estruturas de hidrocarbonetos. Tá? Mas ele é formado principalmente de cadeias que tenham na sua composição carbono e hidrogênio. E existem também outros contaminantes como nitrogênio, oxigênio e enxofre. O processo de extração do petróleo, a gente não vai focar aqui. A gente vai falar, a partir da sua extração, a gente precisa de uma série de procedimentos de separação para conseguir chegar e utilizar o que a gente chama das suas frações, as frações do petróleo. A gente fala muito sobre os processos físicos, mas os primeiros processos para separação disso, assim que ele é extraído, são processos mecânicos. E também podem ser citados alguns processos químicos, algumas mudanças na estrutura posteriores nessas frações de petróleo. Então bora lá, vamos ver aqui. Tem dois de cada, na verdade, aqui se a gente pensar. Os processos mecânicos, eu já vou listar logo os dois, é a decantação, porque geralmente vem água junto com esse petróleo e eu preciso tirar essa água salgada, essa água com sais minerais. Então, para isso, eu faço uma filtração em cima dele, beleza? E depois, uma decantação em cima dele e depois, caso ainda fique algo, eu faço uma filtração. Esses dois processos é para transformar o petróleo numa mistura mais homogênea, retirar essas impurezas que podem atrapalhar em processos futuros. Tá? Aqui, principalmente, a gente tira a areia e a argila. A água, como é líquido, ela não poderia ser retirada na filtração. Tá? E aí, esses procedimentos são os primeiros procedimentos mecânicos. Então, se caso caia alguma questão falando quais são os procedimentos envolvidos no tratamento do petróleo, tem filtração? Tem. Geralmente a gente foca nos processos físicos, que é onde você pega o petróleo e começa a separar ele em materiais menores, já que ele é uma mistura muito complexa. Mas antes de tratar o petróleo, antes de separar esses materiais, você precisa tratar o material antes, para que não atrapalhe no processo essa areia, essa argila e principalmente a água salgada no processo, tá? E a gente entra nos processos físicos. E quais são os processos físicos? A destilação fracionada, já que é uma mistura homogênea. Eu vou utilizar uma destilação, que é uma separação utilizando faixas de ponto de ebulição. Nesse caso em específico, você não separa as substâncias. Como tem muitas substâncias, fica difícil você... É diferente, por exemplo, de uma mistura binária, uma mistura, por exemplo, de água e álcool, onde você quer separar a água do álcool. Aqui existe um número muito grande de substâncias contidas no petróleo, então você separa por faixas, geralmente por moléculas menores ou moléculas maiores, que relacionam isso também com ponto de ebulição. Tá? Eu vou mostrar um desenho aqui daqui a pouco e vocês vão visualizar isso bem. Só que o que não for, a gente não consegue tirar na destilação fracionada, isso poucos falam, a gente utiliza uma destilação a vácuo. Essa destilação a vácuo, a gente diminui a pressão aonde está acontecendo esse processo. A pressão é inferior à pressão atmosférica e aí você consegue extrair esses materiais que têm um ponto de ebulição maior. Como procede nessa imagem aqui, ó, repara o seguinte, isso aqui é um forno, vou botar uma setinha aqui, isso é um forno onde o material, o petróleo que já foi passado pelos processos mecânicos, ele é aquecido e a partir desse aquecimento você tem o que a gente chama de uma coluna de fracionamento. Olha aqui, ó. Essa coluna de fracionamento ela serve simplesmente para materiais que têm a tendência a passar para o estado gasoso
conseguirem percorrer e chegar a forma gasosa aqui em cima. Dependendo de quanto mais alto o ponto de ebulição, ele vai ter faixas de extração. Então, gasolina, por exemplo, não é uma substância. Gasolina é uma mistura de substâncias que tem quase o mesmo ponto de ebulição, né? Uma faixa de ebulição parecida, diferente do gás do GNV, e aí também temos o querosene, e temos outros também. O material que a partir dessa dessa destilação, não conseguiu ser extraído, você passa então por uma destilação a vácuo, você diminui a pressão, aquece de novo o material, e aí você consegue separar outras faixas também de materiais com pontos de ebulição maiores. E o que sobrar, a gente chama isso de piche. Esse piche é utilizado para fazer asfaltos. Então, todas as partes do petróleo são utilizadas, tá? E aqui a gente separa em frações, veja bem. Gasolina, querosene, em questões, podem ser utilizadas para ser marcadas como uma substância, mas a questão avisa. É muito comum, por exemplo, falar da gasolina como octano, que é uma das substâncias. Mas gasolina não é uma substância. Gasolina é uma mistura de compostos que tem uma faixa de ebulição parecida, tá? Assim como querosene, assim como óleo diesel e por aí vai. Tá? Isso aqui não é algo pequeno, são estruturas grandes para fazer todo esse procedimento. Então, por isso que a coluna de fracionamento está depois aqui nesse processo. Tá? E aqui tem cada parte de retirada. E a gente tem que falar dos processos químicos que vem caindo cada vez mais em questões. De forma bem superficial, eu vou falar sobre 2 processos químicos efetuados nessas frações para gerar produtos mais rentáveis. Ou seja, vamos voltar aqui só para dar uma visualizada. Se você tem alguma faixa onde tem de ebulição, onde gera materiais que eles não têm uma utilização tão grande, você faz processos químicos para modificar essas frações, essas substâncias, para gerar outras. Esses processos químicos podem ser entendidos como reações, né? A gente pode colocar aqui como reações químicas. Bruno, então tu vai entrar em reações químicas agora? Não, eu só vou comentar alguns termos que não são diretamente linkados, às vezes, com reações. O primeiro deles é o que a gente chama de craqueamento. Craqueamento térmico ou catalítico, porque térmico é em alta temperatura, ou catalítico é o que a gente chama de utilização de um catalisador, utilização de um outro material que vai acelerar esse processo. Quando a gente fala craqueamento, a gente tem que lembrar da palavra em inglês crashing, que é de quebra. Então, o que eu faço? Eu tenho uma estrutura, uma fórmula, um composto orgânico, um hidrocarboneto muito grande. E esse hidrocarboneto tem pouca função na indústria. Eu posso pegar essa molécula e simplesmente quebrar ao meio. E quando eu quebro essa molécula ao meio, eu gero 2 moléculas menores. Vou dar um exemplo no caso da gasolina. A gasolina são moléculas que geralmente têm uma cadeia de 8 carbonos. Aí você pega moléculas que têm 16 carbonos. E aí essa molécula em si ela não tem uma utilização boa, mas está proveniente. Você extraiu do petróleo. Aí você faz o que a gente chama de um craqueamento para quebrar essa molécula em moléculas menores que terão uma utilização melhor na indústria. Tá? É um procedimento sim conhecido e a gente diz que é químico porque você forma substâncias novas, você modifica a estrutura. Você tinha uma substância que tinha uma fórmula molecular grande, uma estrutura grande, e agora você tem moléculas que têm estruturas menores. Tá? Craqueamento, você lembra de quebra de moléculas grandes. E o outro é a que a gente chama de reforma catalítica, né? Isso é um termo que às vezes pode aparecer, ele não vai aparecer sozinho, você não precisa decorar esse termo, mas simplesmente é uma mudança na estrutura para ter uma molécula que tenha, ou uma substância, uma estrutura que tenha maior utilidade na indústria, tá? Então aqui nesse caso não é quebra, é uma modificação na estrutura, é um rearranjo, é uma forma de melhorar essa estrutura para ser mais funcional, que tenha melhor utilização na indústria. Esses são 2 processos químicos muito comuns no refino do petróleo, para você conseguir extrair o máximo de proveito dos materiais extraídos do petróleo bruto.
Foi? Beleza? A gente fechou em relação a esses processos. Então a gente viu água, a gente viu esgoto, a gente viu petróleo. Esses principais são sempre abordados em questões, né? Você não precisa decorar cada uma dessas etapas, mas entender o procedimento vai te facilitar muito nas resoluções das questões dos vestibulares. Beleza? Fechamos essa aula aqui agora. Até uma próxima e fui!